E aí galera, olha eu aqui de novo. Vamos encerrar aqui a nossa série de dinheiro. Que é isso, rapaz? Provavelmente esse vai ser o último vídeo da série. Dependendo do que vocês falarem, pode ser que eu faça algum vídeo a mais para explicar alguma coisa, ou se eu tiver alguma ideia a mais aí para falar que eu acho que é necessário. Enfim, mas muito provavelmente esse daqui vai ser o último vídeo dessa série. E eu vou voltar agora, não sei se vocês lembram lá do primeiro, ou melhor, do segundo vídeo dessa série, em que eu dou a definição de dinheiro, que o dinheiro é um meio de troca, e eu dou a definição do que é um meio de troca. E agora eu vou voltar, vou falar de novo de definições de dinheiro, de moeda, só que eu vou falar de um ponto de vista mais aprofundado. É uma coisinha já um pouquinho um nível mais alto assim, que eu deixei para falar no final justamente porque lá no início podia ser que a maioria das pessoas ficassem só, hã? O que ele está falando aí? E agora, já que vocês já estão um pouquinho mais passados aí por essa história do dinheiro, pode ser que vocês já estejam preparados para essa parte um pouquinho nível acima, um pouquinho mais técnica mesmo, teórica de economia. Então, eu vou usar aqui os conceitos de dinheiro da escola austríaca, tá, gente? Escola austríaca de economia. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem dar uma olhada lá naqueles livros que eu falei lá no primeiro vídeo e que eu vou deixar também aqui o link para vocês lá atrás deles. E, enfim, vamos começar. Primeiro, vocês têm que entender que não se tem muito um consenso do que é dinheiro. Você pode tratar o dinheiro como aquilo que é mais aceito no mundo inteiro, universalmente. O que é a coisa mais aceita? Tal coisa. Então isso é o dinheiro. Você pode dar essa definição. Você pode dar outras definições não tão grandes assim, mas de uma maneira geral, assim, meio que quase o consenso é que o dinheiro é aquilo que você aceita e que todas as outras pessoas também aceitam. Sem levar isso ao extremo, porque não vai ter nada que todas as pessoas aceitem. Nada, simplesmente nada. Isso daqui, por exemplo, é dinheiro, porque é a coisa mais aceita no Brasil. Mas não todas as pessoas que aceitam, porque se você for para certos lugares, tipo certas tribos indígenas, por exemplo, podem não aceitar isso. Enfim, se você for para fora do Brasil, vai ter um monte de gente que não vai aceitar real. E por aí vai. O caso é o seguinte. A gente vai partir então de algumas definições um pouco simples de dinheiro. O dinheiro, você pode, um tipo de dinheiro que você pode chamar é o dinheiro commodity, como o ouro, por exemplo. O ouro era uma commodity. O que é uma commodity? Primeiro, você tem que entender o que é uma commodity. Commodity é uma coisa que é igual em qualquer canto do mundo. Por exemplo, o ouro. O ouro daqui é muito ou igual ou muito parecido ao ouro na Rússia, ou ouro na África do Sul. Tá dando para entender que isso é uma commodity, prata, do mesmo jeito. Bananas. Uma banana tem vários tipos, mas o mesmo tipo da banana, por exemplo, a banana prata, ela vai ser igual aqui, vai ser igual na África do Sul, vai ser igual no Japão, etc. Esse tipo de coisa é uma commodity. Tá certo? Petróleo, aço, ferro, etc. Essas coisas são commodities porque elas são basicamente iguais em qualquer lugar do mundo. E temos então a figura do dinheiro commodity, como era o caso do sal, como era o caso do ouro, como era o caso de um monte de outras coisas que eram aceitas como dinheiro, que eram coisas que tinham uma certa liquidez e que eram, portanto, utilizadas como dinheiro. Mas não necessariamente essas coisas são aceitas por todo mundo. E elas simplesmente são a coisa que você mais aceita. Enfim, como eu dizia, né, nem toda moeda ela é aceita por todo mundo. Isso traz a gente para o sentido de moeda universal, que é uma moeda que na teoria não vai existir nunca, né? Provavelmente, porque seria moeda universal, uma moeda que aceita por todos. O máximo que a gente chegou disso foi provavelmente o ouro, que era aceito no mundo inteiro, mas não quer dizer que todo mundo aceitasse o ouro em si, ainda assim, né? Mas o caso é que existe isso, então você tem que lembrar isso só rapidinho da moeda commodity e da moeda
universal. Moeda, então, o dinheiro, então, como a gente está acostumado a chamar hoje, muito provavelmente seria mais ligado ao sentido de moeda universal, essa moeda que é aceita por todo mundo em um determinado território. No caso, o real ele é aceito por todo mundo no Brasil. É por força de lei, é obrigatório. Então isso meio que, né, mas deixa para lá. Então temos também o que a gente poderia chamar de moeda secundária. O ouro hoje ele passou a ser uma moeda secundária. Você não usa o ouro. Dificilmente você usa o ouro. Esse papel aqui não tem mais nada a ver com ouro. Se ele representasse ainda o ouro, então você estaria, por definição, usando o ouro ainda. Só que como ele não tem nada a ver com ouro mais, e agora? O que é que eu estou usando? Um papel. Não estou usando reais, estou usando dólares, estou usando qualquer coisa, mas não o ouro. O ouro hoje, então, ele é uma moeda secundária. Ele é uma coisa que você usa, mas que não é tão usada assim, nem todo mundo aceita, porque convenhamos, você não vai conseguir comprar um carro chegando lá com uma barra de ouro. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. A pessoa provavelmente vai querer que você venda o ouro, depois você vá lá com reais ou com dólares ou sei lá, qualquer coisa, para poder trocar pelo carro. Muito provavelmente isso. Então, uma moeda secundária seria algo que é aceito por muita gente, mas que não tem uma liquidez, lembra da liquidez, não esquece, não tem uma liquidez tão boa quanto seria a moeda universal. Agora, deixando tudo isso de lado, eu vou dar aqui a definição que para mim é mais próxima da realidade, mais próxima do ideal, que é a de Hayek. Hayek ele meio que não define o dinheiro dessa forma, mas ele certa vez ele disse que muito provavelmente a melhor coisa que seria feito para o entendimento do que é dinheiro, do que é moeda, né, seria deixar de pensar na moeda como um substantivo e pensar nela como um adjetivo. Como assim? Isso daqui, se você estudou português, você sabe, é um substantivo, uma coisa. Eu também, né, posso ser um substantivo. Substantivo próprio, substantivo, blá blá blá. Então, você pensa em dinheiro como uma coisa. Quando você pensar em dinheiro como um adjetivo, em vez de pensar como um substantivo, você vai deixar de pensar nele como uma coisa e pensar nele como um atributo. E aí, se você pensar dessa forma, como o Hayek propôs, que é o que eu gosto de pensar, você não vai mais ter um dinheiro ou vários dinheiros, você não vai ter mais uma categoria de coisas que você chamaria de dinheiro. Você simplesmente chamaria tudo, você pensaria, ó, todas as coisas são dinheiro, todas. Elas só têm diferentes quantidades desse atributo, né? Esse adjetivo, esse atributo, dinheiro nela. Como assim? Uma televisão como essa, ela tem uma liquidez muito baixa. O custo de transação dela também é muito baixo, muito alto, perdão, muito ruim. A escassez dela é até boa, mas você pode fazer várias outras, então é meio assim. Então ela é dinheiro? Porque você vai conseguir trocar, usar ela como meio de troca. Ela é dinheiro, mas numa quantidade muito pequena. Se você colocar de 0 a 100 as quantidades do que uma coisa é de dinheiro, ou seja, ela é um dinheiro muito bom, então ela é 95% dinheiro, vamos dizer assim, ou então é um dinheiro muito ruim, ela é 5% dinheiro. Você consegue pensar de uma maneira melhor no que é o dinheiro. Você consegue pensar que isso daqui é um papel que ninguém quer, mas que ele é muito líquido. Então, você vai usar ele como dinheiro de uma maneira muito fácil. Então, ele teria, sei lá, 99% de liquidez. Aí ele seria, então, um dinheiro muito bom. E você pode pensar no ouro da mesma forma, você pode pensar em madeira da mesma forma, você pode pensar em qualquer coisa dessa forma. Absolutamente qualquer coisa. E para fechar essa série, eu queria deixar essa definição de Hayek porque é a que eu mais me afilio, eu gosto muito dessa definição. E porque se você entender isso, você vai entender o que é dinheiro. Você simplesmente vai conseguir entender o que é dinheiro e ponto final. E você vai
perceber que é um meio de troca e que qualquer coisa pode ser esse meio de troca, desde que as pessoas confiem que aquele dinheiro vai ser aceito pelas outras pessoas também, ou seja, que ele é líquido. E além disso, agora que a gente já está um pouquinho mais amadurecido, a gente consegue entender que não é apenas confiar que as pessoas vão aceitar esse meio de troca, mas também confiar que esse meio de troca é escasso, que ele não vai ser falsificado com facilidade. Lembra da escassez, né? E aí, além disso tudo, você ainda quer que esse dinheiro, além de ser líquido, além de ser escasso, você ainda quer também que ele seja de fácil transporte, que ele seja fácil de transacionar com as outras pessoas. Isso, ou seja, que tenha um custo de transação baixo e, portanto, seja tenha uma boa qualidade de transação. Você consegue agora entender na teoria o que é que faz um bom dinheiro e como é que os dinheiros surgem e por que o dinheiro que a gente usa hoje, esse dinheiro não é um dinheiro muito bom, na verdade é um dinheiro ruim, e um monte de outras coisas mais. Você agora, se você conseguir entender tudo isso, vai conseguir entender como bancos surgiram, como bancos e bancos centrais fazem para todos os dias colocar um monte de dinheiro na rua que simplesmente não existe, que simplesmente está lá porque eles colocaram, do mesmo jeito que os bancos antigamente tinham 50 quilos de ouro e botavam 100 na rua, os de hoje não tem ouro nenhum, não tem nada e simplesmente botam quanto na rua eles quiserem, isso causa muita inflação e por aí vai. Isso é o que você precisa entender tudo isso é o que você precisa entender para entender o que é dinheiro, e é por isso que dinheiro é diferente de riqueza. Agora que você entende o que é o dinheiro efetivamente, você consegue entender o porquê do dinheiro não ser riqueza. Porque a riqueza é isso. É uma coisa que eu uso para satisfazer uma necessidade minha. E a única coisa que o dinheiro pode fazer para satisfazer uma necessidade é a troca. Ele vai ajudar você a trocar uma coisa que você tem por uma coisa que você quer ter. Essa é a única função do dinheiro, e como eu acabei de tentar mostrar aqui, qualquer coisa pode ser usado como dinheiro. Então, isso aqui não é dinheiro, isso é um pedaço de papel que por acaso você é obrigado a usar como dinheiro. Mas não deveria ser dinheiro no sentido que você acredita que é. Então, pessoal, dinheiro legítimo é aquele que você aceita e que as pessoas aceitam porque elas querem aceitar, porque elas confiam nele. Não uma coisa que você é obrigado a aceitar. E ainda mais uma coisa que você é obrigado a aceitar e que pode ser falsificado facilmente. E eu espero, portanto, que vocês tenham entendido isso tudo. Se você assistiu essa série até aqui, parabéns. Eu sei que deve ser um pouco cansativa. E se você consegue compreender isso agora, você consegue compreender por que o dinheiro é tão importante assim. E eventualmente, quando alguém falar para você que o dinheiro é a coisa mais importante da economia, você vai entender por quê. Porque essa televisão só existe por causa do dinheiro. Porque um monte de gente fez um monte de trocas que no fim resultou nessa televisão. E sem o dinheiro aí no meio, sendo meio de troca, essa televisão nunca existiria, essa câmera que eu estou usando nunca existiria, etc, etc e etc. Então eu fico por aqui, até a próxima vez e falou!